Vamos, meus irmãos, ler agora a palavra de Deus na continuação da resposta que o Senhor deu a Abacuque à sua oração. Nós vimos que Abacuque, ele ora ao Senhor, suplicando por salvação, lá no versículo 2 do capítulo 1, que Deus purificasse o seu povo, livrasse o justo da mão do perverso, que Deus salvasse o seu povo. Deus dá uma resposta inesperada para o profeta no versículo 5 até o versículo 11, dizendo que não traria salvação momentânea, mas sim um juízo. Ele usaria os caldeus como vara de correção sobre as nações e sobre Israel em especial. Abacuque fica assustado, maravilhado, perplexo com esta resposta. Ele faz outra oração ao Senhor, ali a partir do versículo 12 do capítulo 1. Ele ora ao Senhor dizendo como o Senhor vai castigar o teu povo que tem pecado com aquele que é mais pecador do que ele. O Senhor é o Deus eterno, o Deus da providência. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, o meu santo, o Deus da aliança, que nós seremos preservados, que nós não seremos destruídos. Abacuque afirma no verso 12, não morreremos. No entanto, o Senhor parece incoerente que o santo Deus não perceba a pecaminosidade dos caldeus e os use como seus instrumentos. E agora, Abacuque se coloca na torre de vigília, versículo 1 do capítulo 2, com a esperança de que Deus haverá de lhe dar resposta e de que, principalmente, Deus haveria de confortar o coração dele naquele tempo de crise, naquele tempo de juízo iminente sobre as nações e sobre a igreja. E Deus então dá a resposta a partir do verso 2. Nós já falamos no início desta resposta que Deus diz a Abacuque que os servos dele, eles são os crentes, os fiéis, aqueles que creem no Senhor, que creem na promessa. E que por esta fé eles são justos e justificados. E que eles deveriam viver pela fé. Eles deveriam permanecer na fé. Este é o modo de vida do fiel. No entanto, Deus continua a resposta do versículo 5 até o 20. Eu vou ler tudo e vou dividir esta segunda parte da resposta do Senhor nas meditações de hoje pela manhã e de hoje na parte da noite. Deus continua a resposta falando a respeito do destino dos perversos, a quem o Senhor chamou de soberbo no verso 4. Eis o soberbo, ou seja, uma pessoa inchada, uma pessoa enfatuada, cheia de si, arrogante, mas é como um balão cheio de ar que logo vai estourar, que não tem substância, que não tem alicerces em si mesmo. O ímpio é assim, ele pensa que está seguro, mas ele, na verdade, não é nada. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Veja o destino dos soberbos a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal.
vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. E aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos fazer mais uma súplica ao Senhor? Deus amado, Pai de glória, que o teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito da cruz do teu Filho, pelo sangue derramado para nos cobrir de todo pecado, para nos expiar de toda culpa. Por ele, ó Deus, nós suplicamos que o teu Espírito Santo age em nós, iluminando os olhos do nosso coração, para entendermos a tua palavra e para vivermos pela fé de acordo com a tua palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, disto viverá o homem. Que assim seja na vida de cada um dos teus filhos, hoje e sempre, para a glória e louvor do teu nome que é santo. Amém e amém. Queridos irmãos, vejamos então o que nós temos aqui neste impressionante texto. Como eu dizia no início, na primeira oração do profeta, lá em Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 2 a 4, Abacuque ele faz uma indagação. Ele leva ao Senhor aquilo que o incomodava e ele indaga ao Deus onipotente até quando o povo de Deus fiel deveria suportar a violência e a injustiça no meio da congregação dos santos, no meio da igreja. Até quando os perversos, isto é, o joio, aqueles que eram elementos não convertidos na igreja, estariam pervertendo o verdadeiro culto e a verdadeira piedade. Deus traz uma primeira revelação a Abacuque, versículos 5 a 11. E Deus desvenda a Abacuque que não viria o que ele tanto almejava, o avivamento, naquele momento imediato. Ele clama, Senhor, eu gritarei violência e tu não salvarás? E Deus diz, ainda não, Abacuque, ainda não virá a salvação, mas virá a disciplina, a correção. Versículo 6, pois eu levanto uma nação, a nação da Babilônia, chamada de os caldeus, nação amarga e impetuosa, que vão marchar contra as demais nações e contra Israel. Na segunda oração, no versículo 12, até nós podemos perceber no capítulo 2, o versículo 1, a espera de Abacuque pela resposta. O profeta então questiona de maneira mais ousada. Ele chega no limiar de pecar, mas ele não peca, porque ele se coloca na torre de vigia, ele espera a resposta do Senhor. Ele não entende
como Deus soberano pode usar o mal para realizar os seus propósitos bons. E eu sei que muitos de nós, às vezes, não entendemos isto. Muitos de nós estão assustados com as mortes, com as internações, com a crise econômica, com a crise política, e muitos têm buscado respostas mentirosas e falsas. Deus não está nisso. Deus só permite estas coisas, mas Deus não está governando estas coisas. Deus não faz isto, isto é fruto da ação do homem, isso é fruto do acaso. Mas aqui o Senhor diz claramente: eu suscito os caldeus, eu enviarei a violência contra as nações. Portanto, Abacuque, como um crente no Senhor, fica perplexo. Como um Deus bom e justo pode usar o mal para cumprir os seus propósitos, tendo em vista que ele é santo? Nós estamos considerando as respostas de Deus. E veja, meus irmãos, diferentemente daquilo que Abacuque esperava, tanto na primeira oração, que ele esperava uma resposta positiva, o Senhor vai avivar a sua obra imediatamente. Quanto agora na segunda oração, que talvez ele esperasse uma reprimenda do Senhor, Abacuque ouve da boca de Deus uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para os seus filhos, que deve ser a palavra que vai fortalecer o coração deles em dias difíceis, em dias de crise, tais como aqueles que Abacuque vivia, tais como estes dias que nós vivemos. Na resposta à oração de Abacuque, meus irmãos, está não apenas uma palavra de Deus para a sua época, mas como vimos na meditação da semana passada, nós temos uma chave para a leitura de toda a história humana, desde Gênesis capítulo 3. Toda a história humana ela é construída e dirigida por Deus a partir de uma dialética, como pensavam tanto os filósofos Hegel, como o filósofo e político, sociólogo Karl Marx, uma dialética. Hegel dizia que era a dialética do pensamento humano que move a história. Marx dizia, juntamente com seu parceiro Engels, que é a dialética, o conflito das classes sociais que movia a história. Mas o que a Bíblia nos diz que a dialética, o conflito, o embate que move a história é o conflito do soberbo contra o justo, o homem de fé. O que teme a Deus e o que não teme a Deus estão em conflito. E a história se move assim, porque Deus está agindo na história para fazer prosperar aqueles que temem ao Senhor, aqueles que creem nele, e ao mesmo tempo castigar, trazer juízos e abater os que não temem ao Senhor, que são chamados de soberbos, os arrogantes, os homens cheios de vanglória, os homens cheios de orgulho, que confiam em si mesmos, que fazem valer a sua vontade. Eles que são justos aos seus próprios olhos e depositam sua confiança na ação humana. Estes estão em oposição àqueles que têm fé, cuja confiança está depositada em Deus. E toda a história ela nos mostra esta antítese, esta dialética, este embate, esta luta em que os soberbos tentam oprimir, destruir a obra de Deus através do ataque aos crentes. Mas, meus irmãos, este princípio bíblico que diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas que ele dá graça ao humilde, este é o princípio que move não apenas a vida dos crentes individualmente, mas é o princípio que move a história. A história nos conta a maneira como Deus, geração após geração, tem resistido aos soberbos e geração após geração tem dado graça, cuidado e dado preservação aos humildes, aqueles que confiam no Senhor. Agora, a partir do versículo 5, e a melhor divisão, ela ocorre assim. Nós temos o início da resposta, ou a parte geral da resposta de Deus, dos versículos 2 a 4, e agora, a partir do versículo 5, Abacuque vai focalizar a respeito do destino dos soberbos.
ele vai nos falar como Deus lida com os soberbos na história. O versículo 5 e 6 trazem uma tratativa geral. E a partir da segunda parte do verso 6, nós temos uma série de ais. Na verdade, são 5 ais que são colocados para descrever as consequências do pecado na vida dos soberbos, ou os juízos que são consequência do pecado cometido pelos soberbos. Percebam, meus irmãos, que no versículo 5, o profeta descreve o homem sem Deus, o homem sem fé. E lembrem-se, o homem sem Deus pode ser um homem da igreja. Porque Abacuque, ele declara aqui no versículo 4 do capítulo 1 que havia também perversos no seio da nação de Judá. Havia perversos na igreja do Antigo Testamento que oprimiam os justos ou os crentes que foram justificados pela fé na própria igreja. E mais à frente, ele vai aplicar este termo perverso, esse adjetivo, aos ímpios no mundo, mas há ímpios no mundo e perversos na igreja. O que caracteriza estas pessoas? Em suma, eles são soberbos. Eles não confiam em Deus. Eles não vivem sua vida pautados, baseados na palavra de Deus, guiando seus passos pela fé naquilo que a Bíblia diz, mas eles guiam suas vidas baseado no homem, na sua força, no coração. Eles estão embriagados pelo orgulho. É desta maneira que Deus começa a descrever o soberbo. Assim é o soberbo, ele é como um vinho, ele é enganoso e por isso ele não permanecerá por causa de sua arrogância. É alguém que está controlado por uma substância entorpecente. E esta substância entorpecente que o controla é sua arrogância. Ele acha que o homem tem solução para tudo. Meus irmãos, eu estou assustado com os crentes. Os crentes estão achando que a vacina vai resolver o problema do Covid. Meus irmãos, pode anotar aí, o que eu tenho falado está acontecendo, não está? Final de 2019 eu disse que 2020 não seria um ano bom, seria um ano de sofrimento. Depois, há pouco tempo, pregando sobre Joel, eu disse que as coisas não melhorariam quando a igreja voltou a congregar. E está acontecendo. Terceiro, a vacina não vai solucionar o problema. Porque a vacina não é Deus. A ciência não é Deus. Essa vacina vai piorar o problema. Tem até especialistas já dizendo isso. Mas eu não vou na onda dos especialistas. Eu vou na onda da Bíblia, da verdade de Deus. Meus irmãos, esta vacina ou qualquer atitude humana ou qualquer confiança humana não passa de arrogância. Achar que nós temos meios para controlar a vida e para nos livrar do juízo de Deus. O único meio que nós temos é arrependimento. Obviamente que o Senhor vai usar meios humanos, meios médicos, meios da ciência, capacidade de pessoas, mas enquanto vivermos enganados pelo vinho, pela droga entorpecedora da arrogância, achando que políticos, governos, cientistas, universidades possam dar a solução para as coisas, nós estaremos enganados, porque quem nos colocou nesse estado de coisa foram exatamente as universidades, com suas filosofias naturalistas que negam a Deus, que negam a providência, que negam a criação, que negam que o homem foi criado à imagem de Deus, que negam todas as verdades da Bíblia. As universidades são antros do diabo. Ou estou falando mentira? E os governos, que têm sido governos que governam para a vontade arrogante dos povos, que aqui são comparados a sepulturas. Veja, ele compara o vinho e agora a sepultura. Sepultura sempre quer mais mortos. Esta é a ideia. A sepultura nunca se satisfaz, a sepultura nunca diz basta. Assim a ganância do coração do homem soberbo. Ele é entorpecido pela sua arrogância e ele é insaciável pela sua ganância. Você já conheceu uma pessoa tão rica, que ela já chegou a dizer: eu não preciso de mais dinheiro, eu vou começar a distribuir um pouco. Geralmente as pessoas nunca chegam a esse ponto. As pessoas sempre querem mais.
O soberbo, ele é ganancioso. Diz o texto, ele nunca se farta. E quando esta soberba se manifesta na mão de líderes, de homens poderosos, como os caldeus, como Nabucodonosor, que foi o maior dos reis da Babilônia, eles demonstram sua arrogância e sua ganância pela conquista e opressão dos outros povos. Estamos aí ameaçados, por potências que querem o domínio para si, e a história sempre nos mostra que a soberba do homem, que é movida pela arrogância, que é movida pela ganância, sempre levará a isto. Meus irmãos, então não confiem em governos, não confiem nas universidades, não confiem em vacinas, não confie na boa intenção de políticos e cientistas, que de boa intenção não tem nada. O mesmo cientista que faz uma vacina são aqueles que, se forem bem financiados, fazem uma bomba para destruir uma cidade. É isso que a história tem nos mostrado. O conhecimento humano não é neutro, mas ele é um instrumento de corações soberbos. Lembre-se disso. Por trás de todo saber e poder humano estão corações soberbos, movidos por arrogância e movidos por ganância. É assim que o Senhor descreve os caldeus, mas lembre-se, é assim que o Senhor está descrevendo o homem em todas as épocas. Lembrando da introdução da visão, para que os irmãos saibam que eu não estou extrapolando o texto, Deus diz a Abacuque que esta visão, ela haveria de se cumprir para o futuro, e, portanto, ela deveria ser escrita em tábuas, de maneira clara, a fim de que até alguém que passasse correndo lesse e entendesse. E todos nós devemos entender, ou você tem um coração justificado pela fé, ou o seu coração é soberbo. E um coração soberbo é caracterizado pelo entorpecimento da arrogância e pela vontade insaciável de ganho, de bens, de usufruto dos prazeres do mundo, que é movido pela ganância. Deus, então, no versículo 6, começa a trazer aqui uma espécie de ensino. Deus está dizendo ao seu povo: não tema o soberbo, não se acovarde diante deles. Mas também não é nossa função enfrentá-los, porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra poderes espirituais malignos. Olhe para o soberbo. Primeiramente, olhe para si. Limpe o seu coração da soberba. Limpe o seu coração da arrogância. Limpe o seu coração da ganância. Não busque satisfazer-se com as coisas deste mundo caído. Não busque satisfazer-se com as coisas deste mundo quebrado. E agora, uma vez limpo o seu coração, olhe para o soberbo e aprenda com ele. Veja que o verso 6 mostra que todo o oráculo ou a profecia, que é o dizer de Deus, que vai começar aqui a partir da segunda parte do verso 6, está numa forma de provérbio, isto é, de ensino. Deus está nos ensinando, e é um provérbio que é chamado de um dito zombador. Então, embora aqui nós tenhamos 5 ais, Palmer Robertson, que é um grande teólogo bíblico reformado, ele diz que estes ais seriam melhores traduzidos como um A. Sabe aquele A irônico? Soberbo. Soberbo. Porque o ai, na língua hebraica, ele é usado, meus irmãos, para uma espécie de canto fúnebre, quando alguém está terrivelmente dilacerado pelo luto, e ele canta um ai profundo, que vem lá do fundo da alma, porque a morte e a destruição o acometeu. Mas não é isto que está aqui. O verso 6 nos mostra o tipo de literatura que é produzida pela mente de Deus e ditada ao seu profeta, narrada ao seu profeta em forma de oráculo. É uma paródia. Paródia, meus irmãos, é quando nós pegamos uma determinada literatura e a usamos de maneira zombeteira, de maneira a produzir ironia, de maneira a zombar daqueles que são alvo da paródia. Então Deus está fazendo aqui uma paródia. Ele está usando aqui um estilo
de literatura fúnebre, um canto de lamento para zombar da soberba. Então ele está ensinando ao seu povo, veja como o soberbo que se acha tanto, ele na verdade não é nada. E ele pensa de si mesmo mais do que convém. Mais ainda, aqui o Senhor está usando um exemplo real, palpável, um exemplo claramente percebido pelos olhos quando nós observamos os soberbos no nosso meio, na igreja, os soberbos no mundo, para que eles aprendessem princípios dos provérbios de Salomão. Por exemplo, de que a soberba precede a ruína. Este princípio está sendo ilustrado na nação da Babilônia e também em toda a soberba ao longo da história. Então percebam, é assim que Deus quer que encaremos estas coisas. O poder falso das nações, a grandeza daqueles que oprimem pelo poderio econômico, a tirania dos homens perversos, o orgulho daqueles que confiam em seu próprio braço, a vaidade daqueles que depositam sua esperança nas riquezas, a falsa alegria daqueles que se alegram apenas com os prazeres deste mundo. Deus zomba disto e nós devemos encarar estas coisas de uma forma mais leve. Ah, pobre do soberbo, tadinho do soberbo. E todos estes provérbios, ainda uma palavra introdutória, eles se baseiam em dois princípios bíblicos. A lex talionis e a lei da semeadura. O que é a lex talionis? É aquele princípio que aparece na lei de Deus, chamado de olho por olho, dente por dente. O princípio da justiça distributiva, que Deus dará a cada um aquilo que é devido. E o princípio da semeadura, que é trabalhado neste caso aqui pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6, que declara: aquilo que o homem plantar, isto também ele vai colher, isto ele vai ceifar. E aqueles que plantam de acordo com a carne, e a carne significa o coração humano caído, o coração soberbo, aqueles que plantam de acordo com a soberba, movidos pela arrogância, movidos pela ganância, eles colherão corrupção e morte, conforme nos diz o apóstolo em Gálatas 6. Então, nestes 5 ais, Deus descreve de forma a fazer uma paródia de um canto fúnebre, o terrível destino do soberbo, do arrogante, do ganancioso. Ele vai colher o que está plantando. Ele vai receber aquilo que merece. Esta é a ideia. Eu quero resumir aqui, meus irmãos, estes 5 ais, primeiramente. O primeiro deles, que começa na segunda parte do versículo 6, diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Veja, a primeira característica do soberbo, ele busca acumular bens neste mundo. Ele busca tesouros na terra. O próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos buscar tesouros nos céus, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas o soberbo, ele busca tesouros na terra, e para isto ele usa inclusive meios ilícitos para fazer crescer e avolumar os seus bens. Mas percebam, meus irmãos, que o pecado não está em ter riquezas, porque as riquezas são bênção de Deus, e vários dos servos piedosos de Deus foram ricos, como Abraão, Jó, Isaac, Jacó, o rei Davi, Salomão. O problema não está nas riquezas em si. Primeiramente, o problema está em adquiri-las de maneira fraudulenta e da maneira como as pessoas encaram a riqueza. E o segundo ai vai trabalhar melhor este ponto. O segundo ai, ou o segundo a, o ai de zombaria, ele aparece no versículo 9, que diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Para que estas pessoas acumulam bens?
Os bens delas não são fruto do seu trabalho e da bênção de Deus, usados para a glória de Deus. Não, os bens dela, muitas vezes, são uma mistura de trabalho com trapaça, de meios corretos com meios desonestos, e são acumulados para servirem de segurança. Eles têm a segurança nos seus bens. Eles usam os bens a fim de se colocarem em um lugar alto, se protegerem. Eu vou ficar na minha casa até o Covid passar, porque eu sou rico, eu moro em um rico condomínio, mas a padaria vai entregar os pãezinhos, os brioches para mim, porque eu não vou lá me contaminar. Vou passar álcool até no olho do homem da padaria, e aí os meus funcionários, vou dar banho de soda cáustica neles, vão me servir, e eu vou ficar aqui na minha torre, no meu ninho, e daqui a pouco tudo vai passar. A minha riqueza vai me livrar das garras do mal. A confiança nos bens, como Deus. Não é Deus que me guarda, são os meus bens que me guardam. Em terceiro lugar, o terceiro a terceira zombaria. E eu estou usando esse tom jocoso, meus irmãos, porque esse é o tom do texto. Eu quero reproduzir o que Deus está passando no texto. Ele está zombando, ele está rindo do soberbo, tal como ele diz que ele faz lá no Salmo 2. E os irmãos podem conferir o Salmo 2, que é o salmo que fala do governo de Cristo sobre as nações, governo este que foi dado por Deus. E lá, claramente, quando os reis soberbos dizem que vão romper os seus laços do domínio de Cristo, do domínio de Deus e do seu ungido, o verso 4 declara: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E aqui nós temos Deus zombando deles, Deus zombando dos soberbos. Ai daquele, verso 12, que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Eles não apenas adquirem bens, como o modo de vida, como o propósito da vida, o fim principal da vida deles é enriquecer, adquirir bens. Eles não apenas buscam ter segurança nos bens, mas eles ajuntam estes bens com injustiça, ou para estimular a injustiça, e não para glorificar o Senhor. O propósito destes bens é a injustiça. Eles são pessoas que demonstram um modo de vida extremamente violento, um modo de vida implacável. Podem não serem violentos na violência física, mas são violentos em sua ganância, na maneira como eles buscam de todas as maneiras preservarem aquilo que têm, como eles lutam pelos seus supostos direitos, como eles são homens dispostos a tudo para manterem aquilo que têm. Queridos irmãos, o próximo ai aparece agora no verso 15. O quarto ai no verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Para que eles usam o bem? Eles acumulam riquezas e colocam nisto a sua esperança. Eles têm segurança nas riquezas, segundo Ai. Eles buscam estas riquezas para praticarem a violência e a injustiça. Eles fazem de tudo para manter estas riquezas. Eles não se importam com a glória do Senhor e eles fazem uso destas riquezas para a luxúria, para o prazer, para a bebedice e corrompem outros. Pervertem sexualmente outros, conforme está aqui no versículo 15. Eles são pervertidos pelas suas riquezas, eles vivem para suas bebedices, para suas festas, para os seus faustos, para suas comelanças, para suas prostituições, para exibirem os seus corpos, para exibirem suas silhuetas, para cultivarem a sensualidade. Finalmente, versículo 5. Ponto 5, ou quinto A, versículo 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar?
eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Por fim, meus irmãos, eles são declarados como pessoas que, de tanta soberba, de tanta arrogância, de tanta ganância que há no seu coração, eles são cegos e passam a adorar aquilo que eles buscam. A riqueza se torna o ídolo deles. Eles buscam o acúmulo de bens. Eles acham que os bens lhe dará proteção. Eles mantêm com injustiça e violência aqueles bens que adquiriram. Eles vivem uma vida de fausto, de luxúria, de sensualidade, e eles tornam os bens materiais o seu Deus. E por isso se fazem cada vez mais tolos, cada vez mais cegos e estúpidos, porque os bens não podem ensinar a eles nada, não passam de ídolos cegos, eles se tornam aquilo que eles adoram. Vejam, meus irmãos, que coisa terrível é a vida do soberbo. O homem que confia neste mundo, o homem que confia nos meios da carne, o homem que confia no seu próprio braço, na sua própria inteligência, que confia nos governos, que confia na ciência, que confia na arrogância humana, na ganância humana, ele, por fim, se torna um adorador de ídolos. Ele abandona o verdadeiro Deus e ele se torna um adorador de ídolos. Muitos ídolos destes não são ídolos feitos com as mãos humanas, mas ídolos invisíveis do coração, como diz Ezequiel no capítulo 14, dos versículos 5 em diante. Adoram o poder, adoram a riqueza, adoram o sexo, adoram a sensualidade, adoram o prazer, adoram o seu próprio lazer, adoram o seu modo de vida. Meus irmãos, eu estou abismado, os crentes estão com medo de morrer. Irmão, é óbvio que eu não vou ficar lá no leito, passando a mão onde está contaminado e colocando no meu nariz, porque isso é tentar o Senhor. Mas eu não estou com medo de morrer, não. Se eu tiver que morrer de Covid, eu vou morrer de Covid. Se eu tiver que morrer com velhice, com 100 anos, com 120 anos, eu vou morrer na minha velhice. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nossa vida está na mão dele. Mas temos vivido um modo de vida semelhante à vida ímpia, à vida do soberbo, uma vida baseada na arrogância daqueles que, entorpecidos pelo mundo, confiam no mundo. Daqueles que, tendo o coração incitado na ganância pelos bens, vivem para estes bens. Por fim, se tornam escravos do prazer. São violentos e destroem os seus relacionamentos para manterem aquilo que têm, fazendo-se idólatras, fechando os ouvidos para o ensino, fechando os olhos para a luz da glória de Deus, corações soberbos que não são justificados pela fé. Meus irmãos, não temam a morte, porque ainda que você morra, se você está em Cristo, você viverá eternamente. Morrer, meus irmãos, em Cristo é infinitamente melhor do que viver esta vida. Mas será que esta é a convicção que está no seu coração? Porque se não for, há um germe da soberba enraizando-se no seu coração e te levando à vã confiança nos ídolos do mundo. Deus nos ensina a zombar deste mundo. Zombe disso. Confiar nas riquezas, confiar na ciência, confiar no Estado, confiar nas autoridades. Confio no Senhor. Eu obedeço às autoridades porque o Senhor manda. Mas eu confio no Senhor. Eu confio na palavra do Senhor. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aquilo que o homem diz que não bate, que contradiz o que a Bíblia diz, é vaidade. Ah, soberbo. Olha o que te espera. Mas, queridos irmãos, o que deve chamar nossa atenção neste texto, o que deve prender os nossos olhos neste texto, enquanto o profeta descreve as trevas e a lama do coração soberbo, é uma luz como um diamante brilhando no meio da lama.
Uma luz que brilha incandescente neste texto, no versículo 14 e no versículo 20. Agora eu quero destacar o versículo 14. E na parte da noite, na meditação da parte da noite, eu vou destacar o versículo 20. Diz o versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No meio deste indiciamento, quando Deus aponta a condenação do império dos caldeus, da Babilônia, o Senhor explica porque tudo isso deve ser assim. Porque o destino do soberbo caminha para a ruína. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus decreta o ponto terminal da história humana. Quando a narrativa for completada, cada um de nós verá como cada acontecimento, como cada império, como cada evento histórico serviu e contribuiu para este fim, a manifestação da glória de Deus. E este é um tema que perpassa por todas as Escrituras. Em Números 14, o povo de Israel, ele recusou a entrar na terra prometida. Eles ouviram os 10 espias incrédulos. E eles planejaram abertamente levantar um líder, um capitão, que os fizesse voltar ao Egito. Deus, então, os amaldiçoou com um castigo de 40 anos, fazendo-os peregrinar no deserto, até que aquela geração rebelde morresse no deserto e os novos pudessem entrar em Canaã. Todavia, o Senhor proclamou naquela ocasião, Números 14, verso 21, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A incredulidade do homem, nos ensina o Senhor em Números 14. A fraqueza na fé não impedirá que os planos de Deus, da expansão e do avanço do Evangelho, do crescimento progressivo do reino de Cristo, que estes planos, eles não serão impedidos por nada, nem pelo soberbo e nem pela ausência de fé no povo do Senhor. A glória do Senhor, ela encherá a terra. Igualmente em Isaías, nos capítulos 10 e 11, Deus falou agora aos soberbos da Assíria, com a seguinte predição, Isaías 10, 33, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, as árvores altivas serão abatidas, eu exterminarei os soberbos. Mas Isaías, no capítulo 11, diz que Deus faria levantar um pequeno ramo, um pequeno rebento, um renovo nascido do tronco de Jessé. E a respeito do reino deste renovo, que é Cristo, em Isaías 11, 9 é dito, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A suprema resposta ao soberbo, a suprema resposta de Deus a toda vaidade humana, em todas as formas pelas quais ela se manifesta, com arrogância, com ganância, no acúmulo de bens, na confiança no mundo, na segurança vã no mundo, na opressão, na injustiça, para se manter os bens acumulados, na imoralidade e na sensualidade, na idolatria. A resposta de Deus é a pessoa de Jesus, que declara em Mateus 11, 29, que ele é o contrário do soberbo. Ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. É a respeito dele que Isaías profetizou. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. E Isaías então vaticina, dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, a glória de Deus, que cobrirá a terra com o conhecimento do Senhor. Ela se manifestou em Cristo, ela se manifesta no Evangelho de Cristo. O reino de Deus, governado pelo seu ungido, pelo seu rei, que é Cristo, é o cumprimento da promessa feita a Abacuque. Abacuque, persevere na fé. Você que foi justificado pela fé, persevere nesta fé,
Porque embora o soberbo se levante, embora as nações oprimam, embora os homens, até mesmo na igreja, deixem os seus corações serem amoldados por um princípio de arrogância, de vaidade, de ganância, o justo viverá pela fé, pois um dia haverá de se manifestar aquele que revelará o conhecimento da glória de Deus. Cristo Jesus, o Senhor, Ele é o evangelho da glória de Deus, conforme está em 2 Coríntios 4:4. A glória de Deus, o esplendor da santidade, da bondade, do amor de Deus, ela se revela na face de Jesus Cristo, conforme está em 2 Coríntios 4:6. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação visível da glória, da maravilhosa glória do Pai, conforme está em Hebreus 1:3. E o apóstolo João testificou a respeito de Jesus: e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O conhecimento da glória de Deus está por determinação do próprio Senhor, do seu santo decreto, destinado, meus irmãos, a cobrir toda a terra. Por isso que eu não creio em nenhuma escatologia, nenhuma doutrina das últimas coisas pessimista. As coisas vão só piorar, 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 e os crentes vão ser tirados do mundo antes do mundo acabar. Isto não condiz com o que a Bíblia diz. O Senhor revelou ao soberbo Nabucodonosor que todos os impérios da antiguidade seriam esmagados pela pedra, e a rocha é Cristo. E nunca mais se levantaria um império mundial que sobrepujaria a glória do reino de Deus, do reino presente, espalhado pelo Evangelho, e principalmente do reino futuro, manifestado na vinda de Cristo. Ele haverá de se manifestar pela pregação do Evangelho a todas as nações. No Salmo 2, a Bíblia nos diz, no versículo 4, que Deus zomba e ri das nações que promovem rebelião contra ele e contra o Messias, contra Cristo. As nações desafiam a Deus e, em sua soberba, não confiam no Senhor. Deus envia suas pragas, tal como no Apocalipse, e eles não se arrependem da prostituição, do pecado, das suas festas, da sua violência. Eles não se arrependem da sua usura, da opressão dos pobres, da maldade. Meus irmãos, as lojas estão fechadas, as bolsas de valores fecharam. No último ano, os multimilionários se tornaram ainda mais ricos. O dinheiro está saindo da classe média, das classes pobres, e indo todo para o bolso dos grandes investidores, tal como nos diz o versículo 6, eles acumulam através de penhores, através de juros, através de usura, eles tiram o sangue dos povos, não somente pela guerra, mas eles tiram o sangue pela dívida. O povo está endividado e eles se enriquecem. Montes Claros está fechada? Vai na região industrial de Montes Claros, vê se uma indústria farmacêutica lá está fechada. Vê se alguma daquelas indústrias estão fechadas. Vê se o governo fechou uma fábrica no Brasil. Os comerciantes, com seus pequenos comércios, uma média ou alta classe média, eles fecharam. Mas os grandes capitalistas, eles lucram cada vez mais. Mas estes zombam do Senhor, as grandes fortunas, os governos compactuados com eles, os cientistas das grandes universidades nos Estados Unidos, na Europa, nos países poderosos, eles criam suas vacinas e dizem que elas são a solução para todos os problemas. Eles zombam de Deus, eles não chamam as nações ao arrependimento. As igrejas confiam também nestes homens maus e não chamam o povo ao arrependimento, não chamam a buscar a Deus, porque, meus irmãos, o Deus deste século, conforme está em 2 Coríntios 4:4, que é Satanás, tem cegado os homens para que não vejam a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o Deus deste século usa os seus ídolos, a ciência, o poder, a riqueza, os ídolos forjados dentro do coração dominado pela ganância, pela soberba, pela arrogância humana.
Aqueles que não podem ver a glória de Deus estão perecendo, conforme nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:3. Entretanto, meus irmãos, no processo da história, o Deus que ordenou que a luz da sua glória brilhasse nas trevas através da vinda do seu Filho, através da pregação do Evangelho e da poderosa operação do Espírito Santo, ele está rindo daqueles que se lhe opõem, porque o seu plano haverá de se cumprir. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento da glória de Deus encherá a terra. Os judeus, nos dias de Abacuque, estavam servindo as finalidades de Deus neste propósito, quando eles foram arrancados do seu país e levados como escravos para a Babilônia. Um dia eles retornariam à sua terra e, através deles, na restauração da nação e em condições humildes e precárias, viria o Messias. E pelo Messias, a salvação prometida ao patriarca Abraão, ela alcançaria todas as famílias da terra. Será que todas as nações e etnias já foram alcançadas? Ainda não, meus irmãos. Deus ainda tem planos para o mundo, não é o tempo do fim. É o tempo, talvez, do fim de uma geração perversa e soberba, mas os planos de Deus na história não podem falhar. Eu quero terminar fazendo alguns paralelos com a nossa situação atual, moderna. Nós vivemos, meus irmãos, no Ocidente. Um Ocidente cujas suas bases foi a pregação apostólica. Alguns historiadores dizem que o fundador das nações europeias foi o apóstolo Paulo, que levou o evangelho à Macedônia e dali a Roma, a Tarsis, e todo o evangelho unificou aqueles povos bárbaros que viviam em trevas de paganismo, tornando a Europa a sede de uma nova civilização, cujos fundamentos era a fé apostólica, a fé cristã. Mas temos visto que ao longo dos séculos o Ocidente ora se afasta do evangelho verdadeiro, ora por avivamentos ele tem voltado, tal como aconteceu nos dias da Reforma e em outros avivamentos que têm ocorrido na história. Todavia, meus irmãos, embora a glória da luz do evangelho tenha brilhado no Ocidente e tornado nossas nações nações livres, politicamente livres, pois a democracia, a liberdade dos povos é fruto do evangelho aplicado à política. A democracia surgiu nas nações da Reforma, na Suíça, na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A democracia não surgiu na Grécia. A Grécia era uma democracia de homens ricos que escravizavam pobres. A democracia dos povos é fruto da Bíblia aplicada à política. O livre mercado, a negociação para que os bens circulem e haja prosperidade, também é fruto da reforma, da nação reformada Inglaterra, que criou o capitalismo do livre mercado, e não esse mega capitalismo opressor de nossos dias, em que pessoas honestas podem negociar livremente para terem a circulação de bens, de produtos. A ciência, a boa ciência foi criada por homens crentes, homens que sabiam que a natureza era o livro da glória de Deus e que poderia ser estudada a fim de descobrirmos as leis que Deus estabeleceu na natureza para servirmos ao próximo com amor. E eu sei que muitos irmãos que estão nos meios científicos têm este desejo e este pensamento em seu coração e são oprimidos nas universidades que hoje são fontes de naturalismo idólatra, que adora a criatura ao invés do Criador. Mas estas coisas foram pervertidas no Ocidente. Uma falsa luz se introduziu no Ocidente, a luz chamada iluminismo, de uma filosofia centrada na soberba humana, de uma filosofia centrada no poder do homem, na ganância do homem, na razão arrogante do homem. E a partir deste germe, nós temos visto uma promessa de prosperidade e progresso sendo propalada desde o século XVIII, e o Ocidente passou a ser tomado por revoluções políticas, por tiranias, por genocídios, por guerras, por pragas. Nós vimos nas últimas décadas, desde a década de 60, Romanos capítulo 1 se cumprindo no Ocidente. Aqueles que suprimiram a verdade de Deus
do evangelho da glória de Deus pela falsa luz da razão humana, suprimiram a verdade de Deus pela injustiça, dizendo que são sábios, detentores do saber, da iluminação da ciência, eles se tornaram loucos, conforme está em Romanos 1, 22. E como Jesus explicou, todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. João 3, 20. E o que nós temos visto então, meus irmãos, no Ocidente, é uma crescente corrupção moral como juízo de Deus. A ira de Deus tem se revelado no Ocidente, porque Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Esta é a primeira fase da ira de Deus em nossa época. O crescimento da imoralidade, o crescimento da maldade, o crescimento da perversão, conforme está descrito nas Escrituras que eu leio, Romanos 1, 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o conhecimento da glória de Deus em Cristo, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quando a decadência moral consome toda a força das nações, elas cairão como presas dos impérios orientais, que são soberbos, que aborrecem a Deus. O juízo virá. A apostasia das igrejas em nossa época, movidas pela soberba, pela confiança no conhecimento humano, querendo se amoldar ao contexto da época. Igrejas amoldadas ao feminismo, amoldadas ao cientificismo, amoldadas a toda forma de visão humanista, que falsificam a Bíblia para agradar a sua geração. Igrejas cheias de pragmatismo, cujo culto se tornou entretenimento. Estas igrejas sucumbirão juntamente com as nações que as acolheram. Meus irmãos, mesmo que nossa geração esteja fadada a juízos, como esteve a geração de Abacuque, a palavra de Deus nos diz que o conhecimento da glória de Deus vai cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar. Deus não necessita de nós para produzir a glória do seu reino, para produzir a glória do Messias. Ele cumprirá o seu grande propósito, como ele disse à geração incrédula no deserto. Ele, primeiramente, durante 40 anos, extirparia toda uma geração má e suscitaria uma nova geração que obedeceria a sua palavra e herdaria Canaã, para que a glória de Deus fosse conhecida em Canaã. Mesmo que ele tenha que dizimar esta geração que se corrompeu, os planos do Senhor se cumprirão na história. Eu quero então terminar com duas breves aplicações. Primeiramente, examine, meu irmão, o seu coração. Será que você tem sido como soberbo? Onde está a sua confiança? Deus pode ter permitido que estas coisas acontecessem para você, para que você fizesse este exame do seu coração e não ficasse ainda cegado pelos ídolos dos recursos do mundo e assim caísse em condenação sem perceber. Será que o medo do Covid, o medo da morte, o medo da crise econômica, o medo das questões políticas tem demonstrado que o seu coração era soberbo, confiava no mundo e nos seus recursos, depositava sua segurança nas coisas deste mundo? Se é assim, querido irmão, arrependa-se e lembre-se, o justo viverá pela fé na palavra de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de aplicar isto, meus irmãos, àqueles que são crentes, que são fiéis, e mesmo nessa situação toda estão firmes diante do Senhor. Saiba, Deus está zombando das nações. Deus está rindo da nossa ciência.
Deus está zombando da nossa tecnologia, Deus está zombando da nossa poderosa economia, dos nossos políticos. Deus está dizendo: ah, soberbo, você confia em si mesmo e não confia em mim? Veja que os seus ídolos te abandonaram, porque eles não podem te ensinar nada. Mas nós que confiamos no Senhor, meus irmãos, nós temos a certeza que no tempo de Deus, segundo os propósitos dele, a glória do conhecimento do Senhor encherá a terra. Cabe a nós fazer isto em nosso lar, com nossa própria vida, com os nossos filhos, mantendo acesa a luz da glória de Deus em nossa vida, transmitindo-a às gerações futuras, e Deus haverá de cumprir os seus planos. Os planos de Deus vão se cumprir. O mal não prevalecerá, porque Deus, ele é o soberano. E nós veremos mais a respeito disto na meditação de hoje à noite. Que Deus nos abençoe, que ele nos fortaleça e que este oráculo, esta profecia, que é sempre atual, possa nos dirigir na maneira como compreendemos a realidade, como compreendemos a situação que nos envolve. Deus abençoe a todos.